Amém. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos. Nós podemos dizer que pertencemos a Ti e que estamos seguros em Ti para sempre. Não porque, Senhor Pai, nossas mãos estão agarrando a Ti, mas porque Teus braços eternos, Senhor Pai, nos seguram. E, Senhor Deus, como Teu Filho, Senhor Deus, falou para Pedro: Pedro, o diabo pediu para te cirandar, mas eu já orei por ti, para que a tua fé prevalecesse, para que a tua fé permanecesse sem ser destruída pelas intenções de Satanás. Então nós sabemos, Senhor Pai, que não só recebemos a fé como um dom comprado pelo sangue do teu Filho, mas como, Senhor Deus, não é que nós caminharemos sem fé, ó Deus, em direção à eternidade. Não, Pai, que há uma intercessão contínua, Senhor Deus, para que nenhuma das coisas que estão sendo operadas em nós, Senhor Pai, deixem de cumprir seu propósito. Então nossa fé, Senhor Pai, é indestrutível se é a fé dos eleitos. Não importa, Senhor Pai, as artimanhas do diabo, a maldade do mundo, Deus, a malícia do homem. Ó Deus, nós estamos seguros não por causa, Senhor Deus, das coisas que nos cercam, nem das coisas, Senhor Pai, que nós somos, mas por causa, Senhor Pai, do teu Filho, Senhor Deus, que tendo feito a propiciação pelo teu povo, entrou no Santo dos Santos com o sangue da propiciação, e, Senhor Pai, agora assentado à tua direita como cabeça da igreja, intercede por nós. Se, Senhor Deus, nós não tivermos paz, sabendo que o Rei do Universo opera todas as coisas para o nosso bem, e que Ele, Senhor Pai, continuamente está interessado, operando em nós a salvação e sustentando todas as coisas. Então o que nós precisaríamos de mais, Deus? Nós, Senhor Pai, não precisamos tentar, ó Deus, capturar, ó Deus, o teu amor em nossos corações, porque a tua palavra diz que o teu amor foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. O Espírito Santo que habita em nós, Senhor Pai, ó Deus, se está em nós, então o teu amor foi derramado em nossos corações. Que nós possamos, Senhor Pai, olhar para a tua palavra nesta manhã com corações famintos de ti, e hoje à noite a mesma coisa, porque, Senhor Pai, nós por toda a eternidade vamos querer contemplar a tua glória na face do teu Filho, e hoje aqui, nessa breve vida, podemos fazer isso somente olhando para a face do teu Filho, iluminados pelo teu Espírito, somente nas Escrituras. E é o que nós, Senhor Pai, queremos, em nome de Jesus. Amém. Nós precisamos de uma liberdade verdadeira, que o mundo inteiro possa ver. E quanto mais difíceis são os dias, mais clara essa liberdade fica. Outro dia alguém me perguntou se, dependendo das circunstâncias do mundo, as situações, é mais difícil pregar ou não. Eu nunca acho, não é? Porque não importa o que está acontecendo no mundo, nós sempre pregamos indo na mesma direção, com o mesmo propósito. Meu propósito, meu objetivo é liderar as mentes. Quando proclamamos a palavra de Deus, é liderar as mentes do eu para Jesus. Se eu pregasse um sermão que não levasse as mentes do eu, do homem olhar para si mesmo, suas tragédias, e cair naquela coisa que o coração do homem ama, né? Que é auto-vitimização e autocomiseração, seria inútil. Então o meu objetivo sempre é liderar a mente das pessoas do eu para Jesus, do ego para Jesus, e do pecado para a salvação. O pecado tem poderes terríveis e escravizantes sobre o homem. A salvação não é menor, não é? Onde o pecado tinha muito poder, a graça superabundou. E não acredito, e fico espantado como tem cristãos falando como o pecado é poderoso e como a graça é impotente.
A graça é só o meio de alguém que nunca teve o seu interior mudado de não ir para o inferno, mas não é isso. Então, meu objetivo é liderar a mente do eu para Jesus, do pecado para a salvação bíblica e dos problemas da vida para o conforto do Evangelho. Em vez de ressaltar os problemas da vida para justificar uma vida que não tem deleite em Cristo, como a Bíblia faz o tempo todo, o objetivo é liderar dos problemas da vida para os confortos do Evangelho. E os confortos do Evangelho são muito maiores do que os problemas da vida. A ponto de Jesus dizer que no mundo você tem aflição, mas em mim você tem paz. Você vê, os confortos do Evangelho são maiores. O meu objetivo é mais. Quando eu prego, o meu objetivo em todos os sermões, em todos os lugares da Bíblia, é humilhar o pecador e exaltar o Salvador. Nós nunca temos a intenção de exaltar o homem, a sabedoria humana, e despir a criatura e colocar a coroa só na cabeça de Cristo. Na coroa, na cabeça da graça de Deus, mostrando que a graça de Deus opera todas as coisas, porque eu sei que eu não posso atribuir muito a Cristo, eu nunca vou poder exagerar no poder de Cristo, na grandeza dele como Salvador, na grandeza dele como a nossa alegria, na grandeza dele como a nossa paz, na grandeza dele como nosso consolo, na grandeza dele como nosso tudo em tudo. Nunca vou poder exagerar, eu nunca vou poder ninguém jamais vai poder dizer assim: olha, pastor, o senhor está exagerando, Jesus é uma paz, mas não tão grande, é uma alegria, mas não tão grande, é um consolo, mas não tão grande. Eu fico totalmente em paz, porque eu sei que ainda que eu usasse todo o vocabulário humano para mostrar, atribuir muito a Cristo, ainda estaria aquém do que Ele é. Ele é infinitamente bom, infinitamente o Rei da paz, infinitamente o Consolador, infinitamente suficiente, infinitamente a água que sacia toda a sede. Ele é infinitamente o pão que mata toda a fome. Não tem como exagerar. E ao mesmo tempo que eu sei que é impossível exagerar nessas qualidades infinitas e capacidades de Cristo, é impossível também eu fazer muito pouco dos homens. É impossível dizer que o homem é nada e ser exagerado. A Bíblia diz, Isaías, que todas as nações são como nada perante Deus. Não é um homem, todas as nações são como pó num balde. É isso. Então, quando pego o humanismo secular e jogo fora, eu nunca estou preocupado de estar sendo exagerado, porque eu não posso atribuir demais a Cristo e ao Evangelho, e não posso depreciar o humanismo ou fazer muito pouco dos homens. Então, meu objetivo sempre foi manter Cristo constantemente diante dos olhos das pessoas. Em qualquer lugar na Bíblia, em qualquer situação, se nós estamos vivendo dias tristes, caóticos, escuros ou dias alegres, o objetivo é sempre manter Cristo constantemente diante dos olhos das pessoas, na pregação da verdade, e fazer cumprir os preceitos da palavra de Deus, que ela seja realidade, pela consideração do que Cristo é e pela consideração daquilo que Ele fez, pelo pensamento maduro sobre quem Ele é e o pensamento maduro do que Ele fez, para que o amor de Cristo nos restrinja a toda a boa palavra de Deus. E você vê que com isso, definitivamente eu não acredito em que você possa misturar 90% do Evangelho e 10% do humanismo secular. 95% do Evangelho e 5% do humanismo secular. 99% do Evangelho e 1% do humanismo secular. Não acredito. Por quê? Porque se o nosso objetivo é liderar a mente do eu para Jesus, o humanismo secular não tem nada para ajudar em liderar uma mente secular, focada no ego, para Jesus, não tem nada para ajudar. Se o meu objetivo é liderar a mente do pecado para a salvação, o humanismo secular nem acredita no pecado. Portanto, ela não pode me ajudar a liderar a mente do pecado para a salvação. Se eu quero liderar as pessoas
as mentes dos problemas da vida para os confortos do Evangelho, o humanismo secular não acredita no conforto do Evangelho, na paz, na alegria, no gozo, no deleite, no valor infinito de Cristo. Portanto, o humanismo secular não tem nada para me ajudar. Se o meu objetivo é humilhar o pecador e exaltar o Salvador, então o humanismo secular é um lixo, porque o humanismo secular exalta o pecador e despreza o Salvador. E se o meu propósito é despir a criatura de tudo e colocar a coroa somente na cabeça da graça de Deus, então o humanismo secular para mim é um lixo, porque o humanismo secular não quer despir a criatura, quer colocar os ornamentos nela, e o humanismo secular sequer acredita que Cristo mereça alguma coroa, a não ser de espinhos. E se não, eu não posso atribuir valor excessivo a Cristo, mesmo que eu quisesse, e o humanismo secular não atribui nenhum valor a ele, não me ajuda em nada, pelo contrário. Ou eu não posso fazer o homem menor do que o homem é, por mais que eu tentasse fazer isso com palavras. O humanismo secular vê o homem como grande, portanto não pode me ajudar. Se meu objetivo sempre foi manter Cristo constantemente diante dos olhos das pessoas, o objetivo do humanismo secular é banir Cristo e Deus da vida. Então ele está indo na direção oposta a mim. Se o meu objetivo é fazer cumprir os preceitos da palavra de Deus no coração do povo regenerado, o humanismo secular nem acredita na regeneração e nem em cumprir os preceitos da palavra de Deus. Portanto, 1% dele seria colocar lixo no manjar precioso. E quando você mistura esterco e sorvete, você não estraga o esterco. E não importa se você bota um pouquinho de esterco. Se alguém vier com um pote de sorvete e falar assim, olha, 90% desse pote aqui é só sorvete, mas 10% é esterco, você não quer mais comer. Você pensa assim, pô, estragou tudo. Eu não vou comer sorvete com esterco. Não, mas 95% aí é sorvete. E você vai dizer, não importa, 5% de esterco estragou o sorvete, eu não quero. Então, quando a Bíblia nos aponta para isso, nós temos que realmente abraçar aquela verdade que Paulo diz, olha, nada me propus saber entre vós, a não ser Cristo e este crucificado. Então, não é difícil, porque cada situação da vida, boa ou ruim, dolorosa ou não, de prosperidade ou não, você tem o mesmo propósito. E quando você tem propósitos claros, você não acorda a cada manhã confuso, você não prega a cada sermão confuso, o quanto do evangelho, o quanto do humanismo secular. Sempre que as pessoas estão defendendo alguma coisa do humanismo secular, elas, é óbvio, não podem apelar para a Bíblia, elas apelam para o que elas sentem, porque para a experiência delas, pelos que elas estão passando agora, mas isso aí não é um agente da verdade, o que você sente. O homem, por exemplo, Jesus disse, a luz veio ao mundo e o homem amou as trevas, está vendo? É o que ele sente. Agora, se ele tentar me explicar que eu tenho que compreender que o homem ama as trevas, então, porque ele sente isso, há alguma coisa de bom nisso, ele está sendo um tolo. Não é? Amar as trevas é a essência daquilo que faz a ira de Deus estar sobre os homens. Se o homem sente isso, se ele sente esse amor arrebatador no seu coração pelas trevas, isso não é argumento. Quando a Bíblia fala sobre a paz, alguém vem querer argumentar, dizendo que porque ele não tem paz, então a Bíblia não deve estar muito certa. Ora, o que nós sentimos não anula o que a Bíblia diz. Se um homem sente atração sexual pervertida, ele não pode dizer, não, mas você não sabe o que eu sinto, você não sabe os meus sentimentos. Eu sei, a Bíblia diz que isso é pecado. O que você sente, eu acredito, você sente. Então, isso é pecado, a Bíblia está dizendo que isso é pecado. O que você sente não importa. Então, pense numa calamidade chegando. Lentamente. Uma calamidade assustadora. O que você precisa? Você precisa de somente uma coisa. Não é? Você não precisa misturar parte do evangelho a alguma outra coisa. Então, uma calamidade lenta se espalhou pelo mundo antigo há mais de 2.500 anos atrás. Sabe quando você sente que a morte está chegando?
Sabe quando você sente assim, igual num grau menor hoje, num grau menor. Mas, assim, olha só, tem um vírus atuando lá na Ásia, mas vai chegar. E aí você começa a olhar no jornal que número de mortos, o que ele está causando, e ele está vindo. Então, há 2.500 anos atrás, aconteceu isso, uma calamidade lenta se espalhou pelo mundo antigo e foi rastejando lentamente, o que é pior, né? Quando a calamidade chega de repente é uma coisa, mas quando ela vai chegando lentamente, você sabe que ela está chegando, e ela foi rastejando num ritmo assustador. E uma nação após outra nação foi sendo destruída. Não é que havia uma probabilidade de alguns serem atingidos ou não, todo mundo ia ser atingido. Era uma questão de tempo, E não é como foi Pearl Harbor, ou como é um ataque terrorista, ou como é uma tsunami, né? Que de repente, numa manhã bonita, começa de domingo, está todo mundo bem, a tsunami chega e mata todo mundo. Não. Essa praga, esse tipo de tragédia pega as pessoas desprevenidas, mas não isso, essa morte que foi chegando há 2.500 anos atrás. Todo rei, toda nação, todos os cidadãos viu que ia acontecer. Todos sabiam que era uma questão de tempo até a morte chegar de uma maneira avassaladora sobre o país deles, sobre a família deles, sobre eles mesmos. Eles ouviam os relatórios, sabe? Esse pessoal que hoje a gente vê relatório todo dia, né? Assim, assustador, né? Porque as pessoas ficam vendo os relatórios, mas eles naquela época ficavam ouvindo os relatórios. Eles viviam sobre o espectro, sobre o fantasma da destruição, da morte, da violência, do estupro, do assassinato, que estava chegando. Então, a maior cidade do mundo na época, Nínive, não caiu da noite para o dia, sabe? Mas durante dolorosas semanas e semanas que se transformaram em meses, aquela cidade caiu. Eles foram cercados e todas as linhas de suprimento foram cortadas. Imagine você numa grande cidade com milhares de pessoas, uma grande cidade como Nínive foi, a capital do mundo. Imagine que todas as linhas de suprimento são cortadas. Os supermercados, imagine se todos os supermercados passam a não receber mais comida. Aquelas pessoas que ficam logo assustadas e vão tentar comprar o máximo possível de água, álcool, gel e papel higiênico, e as pessoas querem comprar os montes. Por quê? Porque elas sabem que as linhas de suprimento, não era o caso, né? Mas naquela época era, as linhas de suprimento iam ser cortadas. Então aquele grande exército, ele cortava todas as linhas de suprimento e passava aquela grande, magnífica cidade, passava a não receber mais comida, mas nada que é necessário à subsistência humana. Imagina, não adiantava você ter dinheiro, seus filhos não iam ter comida, você não ia ter comida, quem você ama não ia ter comida, as pessoas não iam ter alimento. Então você vê cidade, nação por nação, cidade por cidade foi caindo diante daquela praga, daquela tragédia, e você via cada vez aquilo chegando mais perto da sua cidade, da sua família. E Jerusalém estava, como todo mundo, na fila. É ruim estar numa fila assim, não é, queridos? A fila da morte, a fila do horror, a fila da fome. Então Jerusalém estava. Então ondas de destruição finalmente chegaram a Jerusalém. Primeiro em 650 a.C. Então houve morte, perdas enormes. É ruim quando algo demora, né? 1 mês, 2 meses.
os níveis de medo e de ansiedade das pessoas vão aumentando quando a coisa, em vez de acontecer logo, vai acontecendo aos poucos. Então imagine isso. A primeira onda de destruição chegou à cidade em 605 a.C. e foi uma destruição terrível, morte. Mas eles não estavam livres daquilo. É como se aquela onda, né, virótica chegou, causou aquele caos todo, mas não foi embora. E depois de 8 anos, em 597, outra onda chegou, e mais morte, e mais destruição, e mais perdas, e mais tragédias inimagináveis para nós, as mortes mais terríveis. E você pensa que depois dessa segunda onda, né, as coisas melhoraram? Não, eles ficaram sob intenso medo da próxima onda, e finalmente houve a dizimação total 11 anos depois, no ano de 586 a.C. E essa ameaça que paralisou as grandes cidades do mundo, não apenas por horas, não apenas por 1 mês ou 2 de quarentena, não, não apenas por dias, por semanas, mas por anos. O crescente poder da Babilônia e a lenta marcha do seu exército, que não tinha pressa de ir destruindo nação por nação, cidade por cidade, montando cercos de meses. Você ficava de quarentena porque o teu inimigo te colocou de quarentena, e você ia ficar lá até estar fraco demais para lutar, fraco demais para reagir, faminto, desesperado, com parentes mortos de fome, e eles só atacariam quando você estivesse muito debilitado para reagir à grande máquina de guerra que eles tinham. Então eles faziam uma quarentena em torno da cidade por meses, eles não tinham pressa, era o horror lento, e à medida que as suas linhas de suprimento acabavam, o povo começava a passar fome. Era horrível estar nessa quarentena. Você vê em outro momento, que não é esse, um momento anterior, certa vez, o povo de Israel foi colocado em quarentena. A Bíblia diz que a fome era tão grande que as pessoas pagavam um valor alto por cocô de pombo. Cocô de pombo, porque não tinha o que comer. Esse é o desespero, esse é o nível que essas ondas trágicas atingiam. E ainda mais a calamidade vindoura não deveria ter surpreendido o povo da aliança, né? Porque mesmo em meados do século 7 antes de Cristo, enquanto a Assíria ainda estava no poder, e como eu disse, ela foi uma das nações e cidades que foi engolida por essa calamidade, a Assíria era o poder mundial ainda, e a Babilônia estava crescendo, estava em ascensão lenta, e os profetas de Deus, como Isaías, falaram do desastre que se aproximava. A Babilônia nem era ainda o que ela era, e os profetas já diziam como ela seria o horror por todos os lados. E como fez um profeta menos proeminente que Isaías, não é? Menos famoso que Isaías, chamado Abacuque, que pode ter uma palavra especialmente impressionante para nós, na nossa atual, como nós olhamos o mundo hoje, angústia lenta. O inimigo vai chegar, o inimigo está cercando, e o que Abacuque nos lembra é que Deus não olha ociosamente. Abacuque não parece com nenhum outro profeta, não é? Você pode fazer uma série de sermões profundos em Abacuque, mas em linhas gerais, Abacuque não se parece com outro profeta, porque Abacuque nunca fala com o povo de Deus. E normalmente profetas, todos os profetas, eles têm uma mensagem para o povo. Eles são a boca de Deus, eles são o porta-voz de Deus
mas Abacuque nunca falou nada para o povo de Israel. E em seu pequeno livro de 3 capítulos, ele relata, na verdade, o seu diálogo com Deus. É com Deus que Abacuque fala. Então é um profeta totalmente sui generis. E ele fala com Deus, e é surpreendente a obra de Deus na vida e no coração de Abacuque, deixando para nós a aplicação pessoal. Em vez de Abacuque trazer uma mensagem, ele fala sobre o diálogo dele com Deus diante desse horror mundial, mortal, e como Deus trabalhou no seu coração, e deixa para nós a aplicação pessoal em nossas vidas. E o esboço do livro é bastante simples no que diz respeito às profecias hebraicas, ou seja, as profecias do Velho Testamento. Primeiro, Abacuque começa com as suas frustrações. Abacuque está frustrado. Ele estava como muitos cristãos manifestam hoje, né? Hoje é mais fácil se manifestar em redes sociais. Abacuque estava frustrado e ele começa com essas frustrações aparentemente justas, talvez um pouco exageradas, porque quase sempre, quando as pessoas estão muito revoltadas com o estado do mundo, como a igreja é, como as pessoas são, elas normalmente esquecem um pouco delas, não é? E apesar de Abacuque começar com frustrações aparentemente justas, você vê que há esse elemento de que as pessoas quase sempre acham que sabem o que está errado com o mundo, o que está errado com a igreja, o que está errado com os irmãos, o que está errado com os pastores, mas não o que está errado com ela. E então Abacuque pergunta: até quando, Senhor? Até quando tu não vais fazer nada? E a maldade desenfreada que ele vê ao seu redor entre o povo de Deus em uma era de declínio espiritual. Ele está dizendo: olha como a igreja está, até quando vai ficar calado, até quando não vai se fazer nada, até quando... Você vai ver que nesse livro Deus vai tratar com Abacuque, mas ele parece querer, a princípio, que Deus trate com todo mundo, mas ele parece não pensar muito nele. E então Abacuque diz assim, Abacuque 1, de 2 a 4, até quando, Senhor, eu clamarei, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás. Por que razão me mostras a iniquidade, e me fazes ver a opressão? Pois que a destruição e a violência estão diante de mim, havendo também quem suscite a contenda e o litígio. Por esta causa a lei se afrouxa, e a justiça nunca se manifesta, porque o ímpio cerca o justo, e a justiça se manifesta distorcida. Então, esse é o questionamento de Abacuque, e Deus responde com uma revelação que o profeta não esperava. Queridos, nós nos achamos muito sábios, normalmente nós achamos o que Deus deve fazer, nós achamos, olha, há pessoas que falam tanto sobre a igreja, que a sensação que você tem é que essa pessoa está dizendo o seguinte: se Deus deixasse a igreja nas minhas mãos com poder, durante um mês eu resolvia tudo, eu sei tudo como a igreja devia ser, eu sei tudo como todo mundo devia ser, mas Deus não está fazendo. Até quando Deus vai ficar inerte, quando eu mesmo já sei a solução para todas as coisas? Nós temos essa tendência. Então Deus responde com uma revelação que o profeta não esperava, ao seu clamor. Deus diz assim: vede entre os gentios e olhai e maravilhai-vos e admirai-vos, porque realizarei em vossos dias uma obra que vocês não crereis quando for contada. Aí você já fica empolgado, né? Deus está dizendo assim: olhem para os gentios, olhem para as nações, olhem para Israel, olhem para tudo. Eu vou fazer entre vocês uma coisa tão grande que vocês sequer vão acreditar quando contarem. Você pensa: Deus vai fazer as minhas ideias, Deus finalmente vai fazer aquilo que eu acho que a igreja deve ser, como o mundo deve ser tratado.
E ele diz assim: porque eu que suscito os caldeus, nação amarga e impiedosa, que marcha sobre a largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Horrível e terrível é, dela mesmo sairá o seu juízo e a sua dignidade. E os seus cavalos são ligeiros, são mais ligeiros do que os leopardos, e mais espertos do que os lobos à tarde. Os seus cavaleiros espalham-se por toda parte, os seus cavaleiros virão de longe, voarão como águias que se apressam para devorar. Não é assustador? Não, eles são rápidos, ligeiros, implacáveis, eles são como águias rápidas que devoram tudo. Eles todos virão para fazer violência. Os seus rostos buscarão o vento oriental e reunirão os cativos com marido. Eles vão fazer tantos cativos, eles vão fazer tantos escravos, eles vão que serão como as areias, e escarnecerão dos reis e dos príncipes, farão zombaria. Eles vão rir de todas as fortalezas, todos os castelos, todas as muralhas. Eles vão rir, eles vão derrubar tudo, eles vão matar todo mundo, porque eles amontoarão terra e as tomarão. Então muda a sua mente e seguirá, e se fará culpado, atribuindo este seu poder ao seu Deus. Então, essencialmente, sim, esse pequeno profeta está dizendo a Deus: oh Deus, meu povo se tornou perverso, a igreja não é o que devia ser, oh Deus, a Israel devia estar vivendo uma vida espiritual diferente, não está vivendo, e eu não estou olhando ociosamente para isso que está acontecendo. De fato, eu estou orando a ti. Até quando tu ficarás calado? Deus disse: eu não vou ficar calado, e nem estou ocioso para com o que Israel é. De fato, Deus diz: eu estou levantando os babilônios para destruí-los. E Abacuque fica perplexo. É o que acontece conosco quando achamos que nós somos mais sábios do que Deus, mais espertos do que Deus, mais santos do que Deus, e achamos que já sabemos tudo, como resolver os problemas da igreja, do mundo, dos líderes. Nós achamos, nós sabemos tudo. E Abacuque ficou perplexo com a resposta de Deus. Ele pensou que já tinha problemas de justiça demais, mas agora Deus fala que vai fazer isso. Então ele responde, e a primeira coisa é uma reclamação, a segunda é uma reclamação maior ainda, porque como Deus pode ociosamente olhar para os traidores? Abacuque está pensando: os babilônios são ainda mais perversos. Quer dizer que eu estava orando aqui, mostrando a perversidade do teu povo, e tu diz que irás julgar e trazer morte e violência e todas essas coisas através dos babilônios. Eles são muito piores que a gente, eles são muito piores. E eles assim: não és tu desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, meu santo? Nós não morreremos, ó Senhor, para o juízo puseste, e tu, ó rocha, o fundaste para castigar. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar, porque olhas para os que procedem aleivosamente e te calas, quando o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele. Ele está dizendo: não, como é que tu vai te calar se Israel é mais justa do que a Babilônia? E por que farias os homens como os peixes do mar, como os répteis, que não tem quem os governe? Ele a todos levantará com o anzol, apanhá-lo-ás com a sua rede, e os ajuntará na sua rede varredora. Por isso ele se alegrará e se regozijará. Por isso sacrificará a sua rede, queimará incenso à sua varredura, porque com elas engordou a sua porção e engrossou a sua comida. Porventura, por isso, esvaziará a sua rede e não terá piedade de matar.
as nações continuamente. Então o profeta se torna mais desafiador. Ele estava questionador inicialmente, mas agora, quando Deus diz qual é a resposta, o que Deus vai fazer, e é completamente diferente das ideias que o profeta tinha para consertar as coisas. Como eu disse, a gente sempre acha que sabe como tudo devia estar indo. Nós temos o plano perfeito, de tal maneira que se nossas mentes fossem seguidas, as pessoas são assim: a igreja estaria ótima, os irmãos estariam ótimos, os pastores estariam ótimos, o mundo estaria ótimo. Mas agora Abacuque começou questionador, e agora ele ficou mais desafiador ainda, quando ele viu que a resposta de Deus era oposta ao que ele pensava. E ele diz assim para Deus, em Abacuque 2:1: sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei para ver o que falará a mim, e o que responderei quando eu for erguido. Ele está dizendo para Deus o seguinte: eu vou ficar aqui, e agora eu quero ver o que tu vais falar a mim, depois disso, desse questionamento que eu faço, e o que eu vou responder a ti. Vou ficar aqui esperando. Ele presume que a resposta de Deus à sua segunda reclamação não será suficiente. Ele já presumiu: Deus vai me responder pela segunda vez e eu vou erguer ele, eu vou dizer algumas coisas a ele, porque ele já estava prevendo que a segunda resposta de Deus não seria adequada. Mas então Deus vem pela segunda vez, do verso 2 ao 20, e ele silencia completamente Abacuque. Nós não vamos ler os 18 versos, mas quando Deus acaba assim: mas o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. O discurso de Deus para Abacuque é devastador. Abacuque tinha dito: eu vou ficar aqui esperando o que Deus vai responder, e quando ele responder, eu vou falar mais um monte de coisas para ele. Mas quando Deus falou, e quando acaba aquilo que Deus falou, mas o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra, o profeta não teve mais o que dizer. Ele não tinha mais nenhuma reclamação. Deus deixou claro que não deixaria a Babilônia impune. Ela seria a vara dele. Mas Deus disse: minha justiça é total, será servida em seu tempo perfeito. A mão da justiça cairá, mas vai cair sobre Israel primeiro. E depois eu vou destruir os orgulhosos e resgatar tão somente aqueles que, em vez de terem um senso de justiça, como o início de Abacuque mostra que ele tinha, só será resgatado aqueles que não tiverem. É desse livro que vem a grande verso da reforma, que o justo viverá pela fé. Ou seja, aqueles que confiarem tão somente na minha graça, esses serão justificados. Então, como nós vivemos pela fé? O cerne da mensagem do livro, da voz de Deus ao coração do seu povo, é viver pela fé sem precedentes. É viver pela fé, uma fé que, sendo verdadeira, é apta, é suficiente para qualquer coisa. Quando Deus diz: todas as cidades, Israel e Jerusalém vão ser destruídos, haverá morte, haverá aflição, e nós vimos como isso durou 11 anos, entre uma destruição e aquela espera ansiosa sobre o que viria mais, e depois a destruição final. E o cerne da mensagem do livro, da voz de Deus ao coração do seu povo, é viver pela fé em dias sem precedentes, aconteça o que acontecer. E Deus não promete ao profeta ansioso que as coisas vão melhorar,
Você vê, se nós queremos ser curados por Deus da nossa ansiedade, com as promessas de que as coisas vão melhorar, procure autoajuda, que as pessoas vão dizer o que você quer ouvir. Aqui começou um profeta ansioso. Esses dias eu escrevi na internet uma frase lá que dizia: quando Deus diz, não andeis ansiosos por nada, isso inclui vírus. Um monte de cristão fala assim, é fácil falar, difícil, porque você vê os cristãos hoje, eles só têm os recursos naturais. Essas pessoas nunca vão ser curadas da sua ansiedade, porque Abacuque está ansioso. E aí, quando Deus falou, ele ficou mais ansioso ainda, porque ele estava ansioso com a maldade de Israel. Mas aí Deus disse que a Assíria, que vinha com aquela máquina mortal, de cidade em cidade, ia chegar, e Deus não ia impedir, pelo contrário, Deus os levantou para isso. Então Deus não promete ao profeta ansioso que as coisas em breve vão melhorar. Na verdade, Deus promete piorar as coisas antes que elas melhorem, que haverá uma devastação total e que depois haverá uma libertação. Primeiro a ruína, depois o resgate, e esse resgate não será nada e por nenhuma outra razão do que pela fé verdadeira que pode enfrentar essas situações. É a fé justificadora, não é? Então, para o profeta desorientado e em pânico, porque é o que estava, Deus expõe a loucura do orgulho humano, não é? E lança um novo chamado à humildade, à fé, para receber pacientemente a obra do julgamento de Deus, para receber pacientemente os babilônios com seus carros, com suas máquinas de guerra, com seus cavalos que pareciam águias, com a morte que eles traziam em seu bojo. Em Abacuque 1:5, 3:2, confiar no divino, em Deus, nos tempos mais difíceis, nos dias de iminentes problemas, é que mostra que nós confiamos em Deus. Aqui nós temos o chamado atemporal de Deus para o seu povo em tempos misteriosos, em tempos de calamidade, em tempos em que a morte ronda todos ao mesmo tempo. E de Abacuque e o nosso. E Deus está dizendo, viva pela fé, Abacuque. Não viva sobre o pânico da Babilônia que está chegando. Não. Não viva sobre essas ameaças. Disso, você só tem isso aí, ansiedade. Viva pela fé, é isso. Mas o que significa? Isso não tem muito significado hoje. E viver pela fé pode parecer tão vago e geral, não é? Eu vou falar sobre a verdadeira fé hoje à noite. Mas o que significa para nós aqui, de maneira simples, hoje, estar sob a ameaça, não é? Como o mundo se sentiu, e como Abacuque, o mundo de Abacuque se sentia uma ameaça mais devastadora do que a dos nossos dias. Primeiro nós devemos operar silenciosamente. É a arrogância que acha que a gente sabe o que Deus devia fazer no mundo, que a gente sabe o que Deus devia fazer na igreja, que sabemos o que todos os irmãos deviam estar fazendo, que sabemos o que todos os líderes deviam estar fazendo, quando nós mesmos não percebemos que somos parte daquilo que Deus vai fazer, que nós somos partes do problema, nós não somos os solucionadores. E depois que Abacuque foi silenciado, que bênção é quando Deus chega soberanamente, grandiosamente, para pessoas que acham que entenderam tudo e estão ali tremendamente ansiosos, igual Abacuque, e realmente podem ouvir Deus e então silenciarem. E depois que ele foi silenciado, Abacuque fala novamente apenas no capítulo 3. Mas agora ele vai falar em oração e não em reclamação, nem tentando dar conselhos a Deus, nem com nenhum senso de autojustiça. Ele vai se calar
E ele ouviu e deu ouvidos à voz divina, e agora ele celebra o poder imparável de Deus e a justiça intransigente de Deus. Quando ele viu essa justiça, ele viu que a única maneira dele ser justo era através da graça de Deus, que justifica pela fé. Senão, ele merecia o que todas as nações e todas as pessoas à sua volta mereciam também. Então a oração do profeta termina com duas afirmações do tipo: ainda vou. Primeiro ele diz que primeiro ele exercitará a paciência. Os orgulhosos e incrédulos podem enfrentar todo tipo de pânico e barulho. Ele pode enfrentar o que está acontecendo ameaçador, com pânico, barulho, agitação, mas Abacuque vai esperar em silêncio agora. Ele diz: no entanto, esperarei em silêncio o dia da angústia. Está vendo? Diferente até de mim e você, não é que Abacuque ia esperar porque ele estava vislumbrando a possibilidade, sei lá, que os babilônios passassem e resolvesse não fazer o mesmo com eles. Não, ele vai esperar em silêncio o dia da angústia. Ele sabe que não há nenhuma possibilidade daquilo não acontecer. E ele diz: no entanto, esperarei em silêncio no dia da angústia sobre as pessoas que nos invadirem. E no 3,16 ele diz: ouvindo eu, o meu ventre se comoveu, e a sua voz tremer os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos e estremeci dentro de mim. No dia da angústia descansarei, no dia da angústia terei paz e descanso, quando subir contra o povo que nos invadirá com as suas tropas. É uma declaração incrível para um homem que estava em pânico, e um homem que estava reclamando, e um homem que estava dizendo a Deus o que fazer, o que Deus devia fazer. Agora ele está dizendo: eu vou descansar quando as tropas chegarem. Eu vou descansar quando os babilônios chegarem com seus cavalos rápidos, como as águias, quando eles trouxerem a morte em suas espadas. E sua fé na perfeita justiça de Deus foi então renovada. O que Abacuque fez foi ajustar o relógio da sua alma ao cronograma de Deus e não presumir o inverso, de que Deus ajustaria o seu cronograma ao relógio da nossa alma, para nós termos descanso e paz. Ele disse: eu estava querendo ajustar o cronograma de Deus ao relógio da minha alma para me ter descanso e paz, mas agora eu descobri que eu tenho descanso e paz ajustando a minha alma ao cronograma de Deus, o relógio da minha alma ao cronograma de Deus. A tragédia vai chegar, mas eu vou esperar e eu descansarei quando subir contra nós e nos invadir com suas tropas. Ele não está falando sobre uma possível invasão, ele está falando sobre destruição, linhas de alimentação cortadas, vidas ceifadas, o melhor da terra sendo levado, homens, mulheres e crianças sendo mortos. Sua fé na perfeita justiça de Deus foi renovada, e ele vai ajustar então o relógio da sua alma ao cronograma de Deus, e não vai presumir nunca mais que vai acontecer o inverso. Deus não está ocioso, disso nós podemos ter certeza. Abacuque viu. Abacuque pensou que talvez, porque ele pergunta até quando Deus vai ficar assim, que a Babilônia estava se levantando, nação contra nação, aquela grande tragédia que estava se abatendo sobre todas as nações, e que Deus estava meio que desatento. Tem gente que pensa que realmente um átomo do mundo está vagando por aí sem que Deus esteja atento, ou que esteja vagando sem o escrutínio de Deus. E Deus não está ocioso, disso nós podemos ter certeza. Abacuque chegou à conclusão: ele está observando,
ele está atencioso. A Babilônia não está avançando porque Deus não estava prestando atenção. Ele vê todos os movimentos, ele vê todos os detalhes, e no final o mundo verá que ele fez o certo, nunca tratando nenhuma criatura com injustiça. O mundo verá um dia que Deus nunca tratou ninguém com injustiça. Pelo contrário, ele estava sempre controlando todas as coisas para que a sua justiça se manifestasse, não é? No seu julgamento, na cruz. É tolice pensarmos em Deus e não justiça, e é tolice pensarmos que nós, de alguma forma, podemos ficar do lado daqueles que pedem a justiça como se nós estivéssemos fora do caminho dela, ou seja, fora do merecimento dela. E por mais propenso que nós estejamos em nossa finitude, pecado e ansiedade a querer impor a Deus o nosso próprio cronograma de resolução, Deus nos chama à paciência, mas não a paciência pacífica. O que vai acontecer amanhã? As tropas vão chegar, mas você deve esperar em silêncio e em paz. Mesmo que dolorosamente lenta quanto a atual angústia para se manifestar. Talvez Abacuque teria que esperar meses até que as tropas chegassem. Deus disse, e Deus leva ele a ficar em silêncio e em paz. Agora, isso é levado a um nível maior. A segunda e final, o segundo e final ainda vou, ele dizendo no versículo 18, ainda vou me alegrar no Senhor, terei alegria no Deus da minha salvação. Ele ia esperar em silêncio o dia da angústia, sem ansiedade, ele ia descansar em Deus, mas haveria mais do que o silêncio em paz, haveria algo jorrando, que é a alegria. Ele diz, todavia eu me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. E o profeta diz isso precisamente com o pior cenário na mesa, não é se ia acontecer, não é se a pandemia vai me alcançar, não é se ela vai alcançar quem eu amo, ele esperou com a certeza de que ia alcançar, de que ia chegar a fome, ia chegar a morte, as linhas de suprimento iam ser cortadas, ia haver a tragédia que estava acontecendo em outras nações. Então o profeta diz isso precisamente com os piores cenários diante dele. Então tem aquelas famosas linhas, que ainda que a figueira não floresça, e nem haja fruto na vide, e o produto da oliveira falhar, e os campos não produzirem mantimento, o rebanho seja arrebatado, e não haja mais gados nos estábulos, eu vou me alegrar no Senhor. Hoje alguns... Se essas palavras de Abacuque foi colocar na rede social, logo ia aparecer alguém dizendo, isso é muito difícil, porque nós somos todos assim, porque essas pessoas, elas simplesmente, Deus não é uma realidade, não é? Elas vão dizer, não, mas porque os meus problemas passados não deixam eu lidar com isso de uma maneira boa. Abacuque com os seus problemas no seu cérebro, com seus problemas de distúrbios, ele não ia poder ficar numa situação dessa, ele é só, sabe? As pessoas logo iam criticar Abacuque, ele dizia, você é um cara irreal, você está fora da realidade, Abacuque, como assim? Como os babilônios estão chegando, como eles estão trazendo a morte em seus calcanhares, eles estão trazendo a fome, eles estão trazendo o horror, como assim você vai se alegrar no Senhor? Para com isso. E em outras palavras, embora as linhas de suprimento, porque essa palavra, a gente vai ver por que é tão poético isso que Abacuque escreveu, mas tirando a poesia, nós sabemos que o que estava chegando é o exército babilônio. O que Abacuque está dizendo é o seguinte, embora as linhas de suprimento que trazem comida para a nossa mesa, trazem água, elas vão ser cortadas, e todas as prateleiras da casa
das nossas casas, não de uma casa, mas de toda a cidade de Jerusalém, fique vazia, e a gente passe realmente fome, e alguns morram de fome antes que os exércitos invadam, ainda que o tanque da economia, que a economia tão bem estruturada de Jerusalém, de Israel, entre no maior pânico e declínio final. E o que quer dizer o seguinte: ainda que o vírus chegue na nossa cidade, ainda que o vírus chegue na nossa própria rua, e ainda que ele chegue em nossa própria casa, mesmo assim esse profeta recém-humilhado se alegrará no Senhor. Agora a questão é, nesse domingo lindo de sol aqui fora, nós vamos? Ou você vai ser aquele que vai levantar mais um argumento do humanismo para explicar a razão pela qual nós não vamos? Nós pertencemos ao povo que Abacuque pertencia. Nós estamos essa manhã falando com o mesmo Deus, o Deus de 2.500 anos atrás, que falou com Abacuque diante de uma tragédia muito maior, ainda é o Deus. Abacuque conhecia só em figura a cruz. Serve ao mesmo Deus que nós, sabe? Então assim, esse profeta recém-humilhado se alegraria no Senhor. A questão é, nós vamos nos alegrar? A maioria das pessoas encontram razão para não se alegrar em Deus nem em dia que não está acontecendo nada. A pessoa não tem alegria em Deus tendo saúde, vida, comida, ela encontra uma maneira. Você vê, não há nada espiritual na sua alegria, de tal maneira que mesmo quando tudo está bem, ela consegue não ter isso. Agora Abacuque está dizendo algo totalmente sobrenatural, não, ou seja, eu vou me alegrar no Senhor, eu não vou me alegrar nos nossos mantimentos. Então os babilônios vão tirar os nossos mantimentos, mas nós vamos nos alegrar no Senhor. Eu não vou me alegrar na minha saúde, provavelmente os babilônios vão me matar. Mas se eu me alegrar na minha saúde, então eu vou ter pânico e ansiedade. Mas se eu me alegrar no Senhor, então eu vou estar bem. Eu não vou me alegrar na minha própria segurança, porque Deus já me disse que eu não estou seguro. Eu não vou me alegrar nem mesmo na derrota dos inimigos. A minha alegria não vai estar na derrota dos babilônios. Há uma garantia constante, inatacável, uma segurança absoluta, um refúgio de verdadeira alegria na mais desafiadora das jornadas. Dificilmente nós vamos estar sobre a situação tão terrível que se aproximava dia após dia da casa, da rua, do bairro, da cidade e do país de Abacuque. E há uma garantia constante, inatacável, uma segurança absoluta, um refúgio de verdadeira alegria em qualquer jornada, na mais desesperadora jornada, o próprio Deus. É isso que Abacuque está dizendo: eu vou me alegrar em Deus, eu vou alegrar no Deus da minha salvação, e Ele se mantém diante de nós enquanto remove nossas outras alegrias. O que Deus está dizendo para Abacuque: Abacuque, existe a alegria na tua nação. Eu sei que você tem uma alegria no povo de Israel. Eu sei que você tem uma alegria na tua saúde, é óbvio. Eu sei que você tem uma alegria nos suprimentos e na comida. Eu sei. Mas eu vou remover essas alegrias. E você vai se inclinar somente a mim como a sua alegria. Essas alegrias vão ser tiradas. Ou seja, vocês encontrarão o próprio Deus como minha força, como ele diz no versículo 3:19. O Senhor Deus é a minha força, e fará os meus pés como o das cervas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Ele é a minha força. Não estamos falando sobre biologia, não estamos falando sobre pensamentos positivos e otimistas. Estou falando, o Senhor é a minha força. Ele me fará andar
os meus pés como o das cervas, e me fará andar sobre as minhas alturas. O mesmo acontece conosco, vivendo pela fé em tais tempos, com paciência e alegria. Como será? Você vê que além de Abacuque de falar, eu vou esperar silencioso e em paz o dia da angústia que está chegando. Mas ele não ficou aí, queridos. Como eu disse, nós vamos cantar. Entre muitas maneiras pelas quais Deus pode inspirar a sua igreja nesses dias, não é pelo coração inicial de Abacuque. Nós temos uma pista tão clara em Abacuque. Como é essa paciência? Ela é uma paciência que nos leva à alegria, e que não só é uma alegria contida, mas é uma alegria que se expressa em cânticos, cantar. E é dessa maneira impressionante e incomum que essa curta intervenção entre o profeta e Deus termina com ele cantando. Você viu como ele começou? Ele começou questionando Deus, até quando Deus não ia fazer as coisas, não ia consertar a igreja, que era Israel, não ia tomar justiça. Aí depois Deus respondeu a ele, e ele ficou mais revoltado ainda, ele ficou tomado de pânico e ansiedade, porque Deus disse: os babilônios virão e eles vão destruir tudo, o dia da angústia vai chegar, é o que eu quero. E ele mostrou, mas eu não estou desatento, Abacuque, se você pensava que os babilônios foram surgindo como nação, como império, e eu não estava vendo, e agora eles estão indo em direção a todas as cidades do mundo, e eu não estou vendo, não, eu estou fazendo isso, Abacuque, eu vou trazer justiça e juízo. Abacuque se ofende, porque ele diz que os babilônios eram piores do que Israel, então como que eles podiam ser agentes daquilo que Deus estava fazendo? Mas você vê como Abacuque acaba esse pequeno livro, que eu disse ser diferente, porque nunca o profeta fala com o povo, é um profeta que só fala com Deus e deixa para nós, o povo, que vai ver como o coração dele estava no início, sem humildade, cheio de orgulho, e depois cheio de pânico e cheio de ansiedade, e como no final ele não só está quieto, em paz, tendo certeza que a calamidade vai chegar, mas que essa quietude e paz se transformou em alegria, mas no final de tudo, essa alegria se transformou num cântico. É incrível. É dessa maneira impressionante e incomum que essa interação entre o profeta acaba. O profeta está cantando agora, está cantando de alegria, e é por isso que você vai ver que o livro de Abacuque termina de uma maneira engraçada, não é? Ele termina com instruções para o culto corporativo, que nós não estamos podendo ter nesse momento. Ele acaba com as instruções para o culto corporativo, quando o povo de Deus todo se reúne para adorar. Então, quando ele diz, porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, e as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é a minha força, e fará os meus pés como das cervas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Por isso que eu falei, o que ele está falando é o seguinte: os babilônios vão chegar, vão cortar os suprimentos de comida, vão trazer a morte em seus calcanhares, vai acontecer tudo isso. Só que ele falou isso de uma maneira linda, né? Que é poesia. Por quê? Porque, na verdade, aqui Abacuque tinha feito um hino, ele transformou aquilo que causava a sua ansiedade, e que agora, pelo contrário, ele podia se alegrar no Deus, mesmo sabendo que era inevitável. Esse trecho famoso é um hino, é por isso que quando termina essas frases, abre parênteses, e está escrito assim no livro de Abacuque: para o cantor mor sobre os meus instrumentos de corda. Ou seja, ele está dizendo como o cantor
que conduziu o povo em adoração, iria cantar esse hino. É um hino. Ele fez isso para o cantor mor sobre o instrumento de corda, ou seja, para o cantor que conduzia o culto corporativo à adoração. Ele está dizendo, vamos cantar isso. Essas linhas finais não são apenas uma oração, você vê essa parte final, ainda que a figueira, por isso que ele falou de maneira tão poética, na verdade é uma música para todo mundo cantar, para todo mundo participar, porque quem tem o mesmo Deus chegará no mesmo lugar, e corporativamente irão cantar juntos, vão esperar em paz, em silêncio, a angústia que está chegando, ainda que diferente do que Abacuque está chegando, nós não sabemos se chegará, se não chegará, como chegará, enfim, não sabemos se chega na nossa rua, se não chega na nossa rua, se chega na nossa casa, se não chega na nossa casa, não sabemos. Ele tinha certeza que ia chegar, e ele fez uma música não para ele, mas para todos cantarem. Então, como ele fez isso, no final ele coloca isso, para o cantor mor sobre os meus instrumentos de corda. Então essas são as linhas finais, não é apenas uma oração pessoal de Abacuque, é um hino para ser cantado corporativamente por todo o povo de Deus, pela igreja. É uma música para todos participarem. Não há nada assim em todos os profetas. Abacuque começa com tanta agitação, um senso de injustiça, uma falta de humildade, um orgulho no coração. Depois que ele ouve que os planos de Deus são muito diferentes dos dele, ele responde com orgulho e não humildade, e Deus vai mudando isso, e ele começa com essa agitação, esse medo, essa ansiedade e desafio, como encontramos em qualquer lugar. E, no entanto, Deus graciosamente move a sua alma do protesto, da arrogância, do medo, da ansiedade, para o louvor, para uma música no final. Ele não só teve a paz e a alegria, como ele viu que essa paz, essa alegria de Deus é para ser cantada corporativamente por toda a igreja, porque é algo comum a todos aqueles que têm aquela fé, não é? O justo viverá pela fé. Deus tirou todos os suprimentos de alegria, menos uma coisa, Ele mesmo. E Deus diz, isso é suficiente para a alegria de vocês, para o canto. E o que deveria ser um encorajamento para os honestos, o suficiente para admitir que encontram essa pandemia que tropeçou em nossos pés, como a Babilônia tropeçou nos pés de Abacuque. Quando Abacuque nasceu, cresceu, ele não pensava que um dia se tornaria adulto só para ver a Babilônia se levantar como se levantou. Como vimos, Abacuque não chegou às notícias com graça. Abacuque não ouviu sobre a morte nos calcanhares da Babilônia, e ele não ouviu isso com graça no coração, com paz. Não, ele não ouviu dessa forma. No entanto, Deus o encontrou lá. E quando Deus nos encontra de verdade, em nosso orgulho, em nosso desafio, em nosso medo, em nosso pânico, em nossa ansiedade, como encontrou Abacuque, o pequeno profeta totalmente e tolamente tomou a sua posição e disse, eu vou esperar a resposta de Deus, eu vou me colocar no meu lugar, e quando Deus falar eu vou responder. Mas Deus misericordiosamente colocou Abacuque de joelhos. Queridos, a pior coisa é quando Deus deixa a gente continuar arrogante, achando que realmente sabemos o que Deus devia fazer, abraçando as razões para não termos paz nele, alegria nele, gozo nele. Graças a Deus, esse pequeno profeta que tolamente tomou a sua posição arrogante, desafiadora, e depois cheio de medo, desespero e ansiedade, Deus tomou ele graciosamente e colocou Abacuque de joelhos. Deus o humilhou e o profeta recebeu isso humildemente. Essa é a obra da graça.
E ele recebeu os desorientadores, inconvenientes e dolorosos propósitos de Deus. Eu disse: meu propósito é que os babilônios cheguem a Jerusalém, e o meu propósito é que eles derrubem todas as muralhas, e o meu propósito é que ele leve grande parte das pessoas cativas, e o meu propósito é que o resto vai ser destruído, e o meu propósito é que muitas pessoas vão morrer nisso tudo. E ele recebeu esses desorientadores, inconvenientes e dolorosos propósitos de Deus no julgamento vindouro e abandonou o seu protesto. Abandonou a sua arrogância, abandonou a sua ansiedade, abandonou o seu medo e curvou-se em oração, vendo Deus como a única fonte de alegria. E então levantou louvor, não só um louvor para ele, mas como escreveu para o cantor mor, como esse louvor devia ser cantado por toda a igreja. Nós faremos o mesmo na confusão e desorientação persistente da lenta incerteza que nós vivemos. Nossos protestos, por mais que nós achemos justos que sejam, vão nos levar a joelhos dobrados, a nos parecermos mais com Cristo, porque somos quebrados pela palavra de Deus, e nos levarão a mais do que ao silêncio e à paz, quando a angústia chegar, mas nos levarão também, os nossos corações, a levantar um cântico a Deus. Realmente, quando Paulo fala, não é? E quando a Bíblia fala, e quando Pedro fala, e quando Jesus fala: não andeis ansiosos por nada. Esse nada é nada de verdade. Poucas tragédias podiam ou podem ser comparadas quanto a que estavam diante de Abacuque. Mas você vai ver o fim, um homem em paz, tendo alegria em Deus, podendo compor e querer cantar essa alegria com todo o povo de Deus. Talvez nós nunca experimentemos a situação tão trágica quanto a que estava diante de Abacuque, inexoravelmente. Mas certamente nós servimos o mesmo Deus. Na escuridão da Idade Média, foi num versículo de Abacuque que Lutero viu como Deus, apesar de toda aquela escuridão, estava atencioso, estava operando. Quantos morreriam nas fogueiras, quantos seriam torturados, perseguidos, mortos? Deus estava lá. É por isso que Lutero também cantou. Não cantou exatamente o hino de Abacuque, ele cantou Castelo Forte ao nosso Deus. E embora a vida vá, por nós Jesus está e nos dará seu reino. Nós não podemos falar isso enquanto declaramos o poder das coisas que geram em nós o oposto dessas afeições centradas na cruz de Cristo. Deus pôs em nossos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. O mundo hoje precisa ver essas coisas com temor, ver quem Deus é, através de nós, Abacuques, reagirmos de maneira adequada à vida, aquilo que Deus colocou diante de nós, individualmente, o que as aflições fazem, e às vezes coletivamente, como Abacuque estava experimentando, não é? Como eu costumo dizer, o problema nunca é o problema. O problema é nós não reagirmos ao problema como filhos de Deus. Finalmente, Abacuque começou reagindo de uma maneira incompatível com quem Deus é, terminou cantando: eu me alegrarei no Senhor, no Deus da minha salvação. Terminou como um filho de Deus deve terminar, porque a graça de Deus
opere exatamente isso em nossos corações. Um estranho profeta, um profeta que nunca fala com o povo, um profeta que só fala com Deus, é totalmente mudado por Deus e nem faz uma aplicação, Abacuque. Ele deixa para você, para mim, para o povo de Deus olhar e falar: a tua vida precisa ser assim. Você se parece demais comigo lá no início, cheio de autojustiça, bradando o que Deus deve fazer, com orgulho, em pânico, ansioso, paralisado. E você vai terminar junto comigo nesse cântico que eu compus para o mundo ver que Deus colocou em nossos lábios um cântico centrado em Cristo, totalmente suficiente, e que eles possam ver essas coisas com temor e confiar naqueles que Deus chamar, nesse mesmo Deus que há 2.500 anos atrás podia falar com Abacuque, e hoje, em 2020, falar conosco a mesma coisa, porque Ele não muda nem em seu poder, nem em seu propósito.